Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. É o que está escrito em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida. Estamos muito felizes de poder novamente compartilhar com você uma porção da Palavra do Senhor. Queremos conversar hoje acerca do tema do pecado. Quem vai trazer a mensagem de hoje é o pastor Alessandro Capelari. O título da mensagem é As Artimanhas do Pecado, Seus Resultados e Sua Solução. Essa mensagem vai ser baseada nos primeiros capítulos do texto de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O pastor Alessandro vai nos falar acerca disso. Vamos debater acerca do pecado e queremos pedir que você nos ajude a divulgar o programa. Nesse momento, ligue para algum amigo, algum parente, alguém que você conhece e alguém que você acha interessante compartilhar com essa pessoa acerca desse tema. Peça para essa pessoa sintonizar nesse canal que você está assistindo. Se você está assistindo pela internet, compartilhe esse link. Mande para pessoas através da sua rede social, mande para pessoas através do seu e-mail e faça com que pessoas até mesmo do outro lado do planeta, se for o caso, possam ter acesso a essa informação, a esse programa que você está assistindo. Nós gostaríamos também de aproveitar e mandar um abraço para todas as pessoas, todas as empresas que têm nos ajudado no programa Caminho da Vida para que ele continue acontecendo. Um abraço a todos os nossos patrocinadores. Estamos orando por vocês. E queremos dizer que se você quiser entrar em contato com a produção do programa Caminho da Vida, fique à vontade para fazer isso. Nós gostaríamos de te ouvir. Nós gostaríamos de ouvir pedidos, ouvir sugestões, até mesmo críticas. Ficaríamos muito felizes de poder ouvir o que você pensa do programa Caminho da Vida. Você pode fazer isso ou através de mensagens de celular, ou através de um telefonema mesmo do celular, ou através de e-mail ou recados na nossa página na internet. Se você quiser entrar em contato, por exemplo, através do celular, lembre-se que o DDD é 44 e o número é o 8414-3940. Se você preferir entrar em contato através dos meios eletrônicos, através da internet, por exemplo, você pode enviar um e-mail para ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Ou você pode entrar na página do programa O Caminho da Vida, que é programaocaminhodavida.blogspot.com, e assistir outros vídeos do programa e deixar lá sua mensagem também. Hoje, então, nós vamos daqui a pouco falar acerca de pecado. E quem vai nos trazer, como eu disse, a mensagem é o pastor Alessandro, que queremos que você não saia daí, queremos que você continue assistindo a esse programa, porque daqui a pouco nós voltaremos aqui no programa O Caminho da Vida. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana, 150 anos evangelizando o Brasil. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre o seu lar, nessa nova etapa do programa O Caminho da Vida. Eu quero ler alguns versículos dos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis para que nós meditemos hoje. O tema da nossa mensagem é As Artimanhas do Pecado, os seus resultados e a sua solução. Eu peço que você acompanhe a leitura na tela do seu vídeo a partir de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte:
No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 31. E Deus viu tudo quanto havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Como com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estavas nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste, por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os rebanhos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Dela e este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse,
Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e a sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins, uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. A narração da perfeita criação, como nós vimos aqui, é uma ferramenta de Deus. Deus criou o homem perfeito, Deus criou o mundo perfeito e coroou a sua criação, colocando o homem e a mulher para governar esse mundo. No entanto, o diabo, profundamente astuto, tem o desejo de atrapalhar toda essa criação que Deus fez, assim como acontece com a minha vida e com a sua vida. O sábio Salomão disse nos seus escritos que Deus fez o homem reto, mas este homem se meteu em muitas estultícias e em muitas loucuras. Talvez você que esteja me assistindo pense, mas como eu posso cair nesses erros? E o que nós vamos tratar hoje é exatamente sobre isso: as artimanhas do pecado, os seus resultados e a sua solução. Em primeiro momento, quero falar com você sobre as artimanhas do pecado, para que você esteja atento. Como nós vimos no texto, o pecado começa sendo uma ferramenta na mão do diabo. O diabo usa da sua astúcia. E qual é a astúcia do diabo? A primeira astúcia do diabo é criar dúvida no seu coração. O diabo fez uma pergunta a Eva, lá no versículo 1, disse: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam nem o fruto das árvores do jardim? Pensa bem. Muitas vezes o diabo tenta fazer com que nós não creiamos na ação de Deus. Será que Deus quer isso mesmo? Será que aquilo que está na Bíblia é uma realidade? Uma das artimanhas do diabo é diminuir a idoneidade de Deus e até mesmo tentar minorizar a nossa fé. Outra ferramenta e artimanha do diabo é mentir e enganar. Versículos 4 e 5 que nós lemos, disse a serpente à mulher: certamente não morrerá. Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, do fruto da árvore, os seus olhos se abrirão. Uma grande mentira do diabo é negar a palavra de Deus, transformar a verdade em engano, ridicularizar a fé. O diabo age dessa maneira. Também o próprio pecado tem as suas ferramentas. Ele se auto-apresenta como algo bom. Versículo 6 diz que quando a mulher viu a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos. Além disso, era desejável para dela se obter discernimento. Veja bem, a árvore era agradável ao paladar. Geralmente o pecado se apresenta para nós como algo prazeroso, com sabor agradável, gostoso, aprazível. Também nos diz que era atraente aos olhos. Por que muitos pecam? Porque são atraídos pelos seus olhos com o pecado. É bonito, está na moda, é chamativo. Outra questão: muitas vezes o pecado se apresenta desejável para dar entendimento. Ele gera desejo, gera vontade, mexe com os anseios do nosso coração, com a cobiça, com o apetite, com a concupiscência, no pior dos sentidos que possam ser aplicados. Então, como nós caímos no pecado? Primeiro, o diabo tenta colocar engano na nossa mente, tenta dizer que Deus é mentiroso, tenta relativizar a fé. E o pecado em si se apresenta como algo agradável, a sensualidade é apresentada como algo agradável e muitas vezes nós caímos. No entanto, não tem apenas artimanhas do pecado. O texto que nós lemos nos fala também sobre os resultados do pecado. Olha essa imagem que está no seu vídeo. Vai ficar na tela inteira. Olha essa imagem. Uma pessoa depressiva, caída, pessoa machucada pela sua vida. Esse é um dos resultados do pecado.
O primeiro resultado é a exposição das nossas fragilidades. Quando nós pecamos, somos enganados pelo pecado, todas as nossas fragilidades são expostas. Versículo 7 diz que os olhos dos dois, Adão e Eva, se abriram e eles perceberam que estavam nus. Eles perderam toda aquela intimidade com Deus. Eles perderam o prazer de estar na presença de Deus e na sua fragilidade. Fugiram de Deus. Versículo 8, ouvindo o homem e a sua mulher, que os passos de Deus, eles fugiram. E ainda no versículo 10, eles respondendo a Deus, diz, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo. Um dos resultados do pecado é fazer com que nós tenhamos medo de Deus. Um dos resultados do pecado é fazer com que Deus apareça para nós como alguém de quem nós devemos correr dele. E não é essa a realidade. Outra questão, transferência de culpa é um dos resultados do pecado. Quando Deus questionou, mas vocês fizeram o que não era para fazer, disse o homem, foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. E a mulher, por sua vez, respondeu, a culpa não foi minha, foi a da serpente. Quando nós não lidamos com a nossa culpa, nós temos a tendência pior de enveredar ainda mais no pecado. Outra consequência do pecado é que o pecado gera dor, sofrimento e maldição. A mulher, Deus declarou, multiplicarei grandemente a dor na sua gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. E ao homem, declarou Deus, visto que não destes ouvido a mim, e sim a sua mulher, para comer da árvore que eu falei para não comer, maldita é a terra por sua causa. Você vai trabalhar com sofrimento e aí por diante, você com o suor do seu rosto irá comer o pão que penosamente granjeaste. Consequência do pecado, maldição sobre a nossa vida, luto, dor. No entanto, o texto também nos mostra a solução do pecado. Olhe aí para sua tela, veja essa imagem. Uma cruz. A solução do pecado é Cristo Jesus. Logo lá no início, ainda no versículo 15, o próprio Deus declara, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Desde o início da criação, o próprio Deus determinou a pessoa de Cristo Jesus para levar sobre si as nossas dores e nos livrar de toda a consequência do pecado. São as vestes do Cordeiro sobre as nossas vidas. A pessoa de Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós. A Bíblia nos diz ali no versículo 21 do texto que nós lemos, que o Senhor Deus fez roupas de pele e vestiu Adão e sua mulher. Preste atenção, havia um cordeiro já ali naquele momento, um cordeiro que não tinha culpa do pecado de Adão, do pecado de Eva. E esse cordeiro foi morto e a sua pele vestiu Adão e Eva para que eles fossem encobertos das suas vergonhas. Em contraposição às vestes que o próprio homem haviam preparadas para si, o cordeiro deu a vida por nós. O Cordeiro de Deus continua tirando o pecado do mundo. Eu quero que você saiba, meu amado irmão, minha amada irmã, caro telespectador, o pecado sempre se apresenta para nós através de artimanhas, tentando nos enganar, tentando minorizar o caráter de Deus. No entanto, o pecado sempre traz duras consequências para as nossas vidas. A pior delas é o afastamento da pessoa de Deus. No entanto, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados, porque Jesus é a solução para o nosso pecado. Meu desejo é que você, em nome de Jesus, possa receber essa graça sobre a sua vida, que o Eterno dê graça a você e permita você a vencer as artimanhas do pecado por intermédio de Cristo Jesus. E que, em nome dele, você possa vir para o reino do Pai e ser transformado para a honra e glória do Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.
Agora ficou fácil realizar o seu sonho. Chegou a Targino Motos, concessionária Dafra em Maringá. Toda linha com os melhores preços de toda a região. Riva 150 por apenas R$ 5.700. Conheça, compare e surpreenda-se com nossas máquinas. Avenida Colombo 8281, Zona 6. Telefone 3224-5070. Maringá. Targino Motos. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, depois da mensagem do pastor Alessandro. Você provavelmente vai perceber que esse programa está começando com um formato novo. Nós tivemos um tempo ligeiramente reduzido agora, o nosso tempo passou para 45 minutos de programa, então nós estamos enxugando algumas coisas aqui no programa Caminho da Vida para ele ficar um pouco mais dinâmico. Além disso, esse ano também nós vamos ter outros pastores participando um pouco mais do programa Caminho da Vida. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui com o pastor Azael, que é da Igreja Presbiteriana de Sarandi, Azael Lino, e nós estamos com o pastor Ivo Beck, que é da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. São igrejas que a gente sempre está divulgando aqui. É bem provável que você já tenha ouvido falar dessas igrejas aqui no programa, e esses são os camaradas que estão lá, labutando junto com a gente na frente dessas igrejas. Vamos voltar então ao formato tradicional de programa, começando novamente, como tradicionalmente fazemos, com a pergunta ao pregador do dia. Pastor Alessandro, quais são as principais artimanhas do pecado nos nossos dias? Eu acredito que, como nós lemos no texto, o pecado ele trabalha em 3 áreas na vida da pessoa. Primeiro, ele gera dúvida com respeito à pessoa de Deus. Será que Deus quer isso mesmo? Será que ser crente seria assim mesmo? Será que precisa fazer desse jeito? Será que não estou sendo radical demais? E questionar a fé, questionar a igreja, questionar as instituições. A primeira ferramenta do pecado é essa. Ele tenta gerar uma dúvida. Para quê? Para que ele entre com a sua ferramenta mais pecado, que é enganar, mentira. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, para matar e para destruir. Quando ele gera a dúvida no coração da pessoa, ele entra com todas as suas armas nesse sentido de mentir, de enganar, de falar para a pessoa, não é bem isso não, o que estão falando estão radicais demais. Além do que, geralmente quando é apresentado o pecado, pastor Luiz Henrique, o pecado nunca aparece como algo ruim. Eu costumo dizer que ninguém fala assim, olha, você vai pecar, mas isso aqui vai te matar, vai morrer. Ninguém, quando apresenta, por exemplo, uma prostituição, fala, ó, você pode pegar AIDS, acabar com sua família, destruir a sua casa. Pelo contrário, é apresentado o quê? O prazer. É apresentado a beleza. O pecado apresentou-se para Eva como? Agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Aquilo que gera desejo. Então, por que o pecado engana? Por que ele enreda pessoas? Porque, em primeiro lugar, ele diminui o caráter de Deus, gera questionamentos na cabeça da pessoa. E, em segundo lugar, ele engana a pessoa com esse tipo de ferramenta. Eu costumo dizer, inclusive para o pessoal da nossa igreja, em especial para os jovens, Sim. que o diabo não aparece para a gente de chifre e rabo. Ele sempre aparece de mini saia, ou aparece muito bem perfumado, aparece com gel no cabelo. Até as escrituras nos dizem que se ele pudesse, ele enganaria até mesmo os eleitos de Deus. Então, ele não deve parecer de uma maneira desagradável, senão todo mundo fugiria dele. Mas, pastor Azael, explica pra gente um pouco mais, então, acerca do pecado em si. O que seria? Como que a gente pode definir essa questão de pecado? As escrituras definem pecado, né? O que é pecado? A natureza do pecado é a transgressão da lei. Em 1 João capítulo 3, nós temos isso muito claramente. Pecado é a transgressão da lei. E num dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que é o Breve Catecismo, tem uma pergunta interessante que define melhor, de forma mais objetiva. Ele diz assim, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então é importante mesmo a gente partir dessa definição, né? Nós, na perspectiva bíblica cristã, nós entendemos que qualquer tipo de falta de conformidade com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, isso é desvio e isso é pecado. E a gente tem percebido que a sociedade, pastor Azael,
eles têm relativizado essa questão de pecado, né? Já, não, a palavra de Deus não é bem assim, a Bíblia é um livro antigo. O que é pecado para você não é pecado para mim. Exato, é tudo muito relativo. E é uma ferramenta de diminuir isso que o senhor falou, que está apresentado no nosso símbolo de fé. É tudo que está desconforme com a vontade, com a lei, com a palavra de Deus. Isso é pecado. Até alguns púlpitos hoje têm diminuído isso. Não se fala mais pecado. Se fala pequenas falhas. Se fala alguns erros. Parece que o povo tem medo de usar o termo pecado. É uma das coisas que a gente percebe, por essa sua fala, inclusive, pastor Alessandro, essa questão da relativização, essa é uma das características da pós-modernidade, né? E aí eu já quero emendar com uma pergunta aqui, até para o senhor mesmo. Qual é o papel da pós-modernidade no pecado, nessas novas táticas, na nova forma de o pecado se apresentar a cada um de nós? O pensamento pós-moderno veio destruir os absolutos. E nós temos uma regra de fé e de prática que ela é absoluta, e essa regra é a palavra de Deus. Isso é inegociável. Então, com o pensamento pós-moderno, ele traz essa dúvida que nós vimos no texto. Qual foi o primeiro nuance de pós-modernidade? Foi o diabo que lançou lá com Eva. Será que Deus disse isso mesmo? Você tem certeza que ele falou dessa forma, desse jeito? Relativização. A relativização. Pode ser que seja assim para você, mas para mim, quem sabe, não é. Eu entendi diferente. Não é bem por aí. Então, eu vejo que a pós-modernidade, ela tem tirado os marcos absolutos. E é importante nós voltarmos para a palavra, quando nós vemos o autor bíblico dizendo: não retire os marcos antigos que foram fixados pelos vossos pais. O que ele está querendo dizer ali não é que a gente precisa seguir sempre um padrão e nunca mudar, é que existem alguns padrões que são absolutos e imutáveis. E se nós os retirarmos, se nós tirarmos aqueles marcos, nós ficaremos sem referenciais. A sociedade de hoje, pós-moderna, é uma sociedade sem referenciais. E, pastor Ivo, já incluindo o senhor aqui na conversa também, que está quietão aí, quando a gente olha para o passado, quando a gente olha para a forma como o pecado era tratado antigamente, quando a gente olha para hoje, o senhor vê alguma mudança? O senhor vê alguma mudança no conceito de pecado de antigamente com relação a hoje? Ok. Bom, primeiramente é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês. A casa é sua, fica à vontade. Puxa vida. Seja bem-vindo. Que privilégio. Já até avisar, inclusive, só uma pausa, pastor. Para quem não sabe, o pastor Ivo está chegando em Maringá agora. Exatamente. Começou em janeiro, isso mesmo? Começamos dia 2 de janeiro. Por sinal, 90 dias hoje. Hoje, 90 dias. 90 dias em Maringá. Bem-vindo a Maringá. Ok. Então, estou muito feliz com tudo que está acontecendo. A cidade de Maringá, uma das mais belas cidades que já conheci. Minha família está gostando muito da cidade, da igreja, e estamos aqui para servir, estamos a serviço do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Com relação ao conceito de pecado, essa mudança que teria havido do passado para cá, vamos para a pergunta então. Exatamente. Estamos, conforme o reverendo Alessandro disse, estamos na pós-modernidade. E essa pós-modernidade realmente tem batido nas nossas portas e tem lançado essa dúvida aí em relação à questão hoje do pecado. Nós estamos vendo o tempo que aquilo que era pecado no passado hoje não é mais, né? Hoje não é mais, nesse conceito moderno. Mas no conceito, nos princípios de Deus, pecado será sempre pecado. Por exemplo, a gente ouve muito assim, a pergunta, o questionamento: pastor, existe pecadinho, existe pecadão, existe pecado grande, existe pecado pequeno? Na verdade, no conceito de Deus, pecado é tratado como pecado. O que existe, que as Escrituras nos mostram, é que as consequências de determinados pecados, elas são diferenciadas. Exatamente. As consequências e as punições temporais do pecado, acho que talvez até essa palavra temporal caiba bem. As consequências e as punições temporais do pecado, elas são variáveis. Mas as consequências e a punição eterna do pecado é a mesma, porque para Deus pecado é pecado. Não significa então que para Deus tem o mesmo peso uma mentira e um assassinato. Para Deus não tem esse peso. São coisas diferentes e estanques. Mas Deus fala assim: os dois pecaram. Os dois estão distantes da minha graça. Uma das coisas, um dos textos que eu gosto bastante, fala um pouco acerca dessa questão da diferença da cabeça de Deus, como funciona com relação à cabeça do ser humano. É Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque assim
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso mostra que, portanto, a cabeça do ser humano mudou com esse passar do tempo, como o pastor Ivo estava dizendo. Mas que na cabeça de Deus está tudo muito bem estabelecido. E o problema que está havendo, então, é um distanciamento da forma de pensar, da forma de Deus encarar a nossa vida e da forma que nós encaramos a nossa vida. E esse distanciamento não ocorreu por parte de Deus. E é importante lembrar também que Deus é imutável. Sim. Isso, As pessoas falam, mas a Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro atemporal. Ela foi escrita em um contexto antigo. Mas nada do que a Bíblia disse lá atrás, ela desdiz ou perdeu o seu valor. Porque é para isso, inclusive, que nós temos as ferramentas bíblicas da hermenêutica, exegese, essas coisas que os pastores estudam para trazer a mesma mensagem e o mesmo conteúdo atualizado para a realidade de hoje. Mas a Bíblia não vai dizer hoje nada diferente do que ela disse há 2, 3 mil, 5 mil anos atrás. Porque a mensagem da Escritura, a verdade bíblica, ela é imutável e ela é atemporal. Joia. Vamos então já encerrando esse bloco aqui, porque o nosso tempo já está acabando. E daqui a pouco nós vamos voltar com o próximo bloco de debates e vamos continuar falando acerca do pecado. Não saia daí, fique conosco. Estamos de volta aqui no programa O Caminho da Vida. O pastor Alessandro nos trouxe uma mensagem que fala acerca do pecado. Ele olhou para o primeiro pecado, o pecado de Adão e Eva, e estamos falando acerca desses desdobramentos do pecado que nos atingem, que nos influenciam nos dias de hoje. E a forma como nós entendemos esse pecado hoje e a forma como Deus entende também esse pecado. O pastor Ivo entrou no bloco passado, falou rapidamente sobre a questão do chamado pecadinho e pecadão. Então eu queria transformar isso numa pergunta para a gente mastigar um pouco mais aqui, até com a participação de todos os pastores. Pastor, existem graus, portanto, diferentes de pecado, isso de acordo com a Bíblia? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. As Santas Escrituras coloca a questão do pecado, do transgredir a lei, sem nenhum nível de grau do pecado. Ela coloca que o homem, quando peca, ele transgrediu a lei de Deus. O mesmo descontentamento de que Deus tem em relação a uma atitude de pecado, ele tem em forma geral com todos os nossos atos. Transgrediu a lei de Deus? Transgrediu. O que de fato existe é que para determinados tipos de pecado você tem consequências diferenciadas. Por exemplo, a própria lei de trânsito, pego isso como exemplo, né? As penalidades, por exemplo, da lei de trânsito. Estacionar em lugar proibido, um tipo de penalidade, correto? O semáforo avançar o sinal vermelho, outro tipo de penalidade. Alta velocidade, um outro tipo de penalidade. As penalidades, ela existe. Porém, a transgressão, ela existe, o teor da transgressão, ela existe em todos os três níveis aqui citados. Então, em relação, quando nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus. E não existe, né, graus. O que existe são consequências de acordo com o nosso pecado. Deus, portanto, fica à vontade. Na verdade, o pecado é uma ofensa a um Deus que é infinitamente santo e justo. Então, qualquer pecado é uma ofensa infinita nesse sentido, né? Eu lembro de um sermão, nos áureos tempos do pastor Ricardo Gondim, que ele cunhou a seguinte frase:
todo pecado é um punho cerrado diante da face de Deus. Essa frase é Acho famosa. fantástico, que é bem isso, né? O que é o pecado? É eu dizendo para Deus, eu não quero que o Senhor me governe. Eu vou me governar do meu jeito. Eu faço do jeito que der na minha cabeça. Isso é um pecado. E tem um texto, inclusive, que eu estou caçando ele aqui, ainda não achei, uma fala de Jesus, quando ele está conversando com os fariseus, está dizendo, porque aquela lei que diz, não matarás, também diz, não adulterarás. Portanto, se você não mata, mas adultera, você se faz culpado de toda a lei. Portanto, um que erra contra um mandamento, ele é culpado de todos os outros, independente do tamanho. Perfeito. Aos nossos olhos, do tamanho disso. Claro que vamos ter consequências. É por isso, diferentes. pastor, que nós precisamos da graça incondicional de Deus. Porque o que é a graça? A graça é o nivelamento de pecadores debaixo da égide de Cristo. Onde o Senhor Jesus nos pega na amplitude dos nossos pecados, sejam eles de maior ou menor gravidade. Rapaz, você tá nervoso. A égide, amplitude. Puxa, tô gostando de ouvir, continua. Isso faz parte do curso do Mackenzie. Você vai estudando, vai aprofundando aqui. Mas o Senhor Jesus nos pega nessa enormidade dos nossos pecados, nessa quantidade enorme dos nossos pecados. Perdoa-nos todos eles. E perdoa-nos como? Sendo castigado na cruz. Porque, veja bem, Deus não diminuiu o padrão. Ele não deixou de castigar. Não deixou. O pessoal fala, hoje nós vivemos na era da graça. Nós sempre vivemos na era da graça. Sempre. Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sempre houve graça. Aliás, desde a eternidade. Desde a eternidade. Não há salvação que não seja um fruto dessa graça. O que aconteceu? Jesus, na cruz do Calvário, ele tomou todas aquelas chibatadas, sofreu todas aquelas dores pela minha mentira e pela morte, pelo roubo e pelo estupro, pelo xingamento e pelo aviltamento. Jesus tomou sobre si todas essas dores dos pecados. Então, assim, o pecado não foi deixado de lado por Deus, ele foi castigado em Cristo Jesus. E onde nós entramos nessa graça? Quando nós entregamos a vida a Cristo Jesus e pedimos que Ele leve sobre si também os nossos pecados. Eu ouvi o pastor Carlos Queiroz, da igreja de Fortaleza, falando uma frase, e eu não sei se é exatamente dele. Ele dizia que antes de Deus dizer, haja luz, ele já tinha dito, haja cruz. Porque quando Paulo em Efésios diz que nós fomos escolhidos nele desde antes da fundação do mundo, então isso significa que antes da fundação do mundo ele já havia, por sua onisciência, determinado e por sua soberania que haveria a cruz de Cristo. E ali já havia graça. O haja luz é uma determinação temporal. Quando Deus fala, agora estou fazendo, determinando o tempo, pondo início às coisas temporais. Mas a eternidade é algo que sempre existiu no coração de Deus e que a gente só vai entender isso na nossa eternidade quando entrarmos para ela. Eu quero fazer uma pergunta agora. Eu não sei se alguns irmãos querem comentar algo mais sobre isso. Talvez assim, só citando um pouquinho, porque a pergunta que você também fez tem um pouco a ver em relação à natureza do pecado, né? O homem, ele é pecador por natureza. Sim. Né? Ele não é considerado pecador pela Bíblia pelo aquilo que ele faz lá, por ele assaltar, por ele matar, por ele estuprar, correto? Isto é consequência da natureza. Da natureza pecaminosa, decaída, degenerada do pecado, correto? Então, por isso que o pecado para Deus é uma questão que está ligada à natureza do homem. Já diria um pensador que o homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. É fruto daquilo que está no seu interior. Certo. Pastor Azael, todo pecado costuma gerar no nosso coração uma certa culpa. O que a gente faz, portanto, com essa culpa que costuma vir atrelada ao pecado? Pergunta muito interessante, relevante, principalmente nos tempos que vivemos hoje. Já foi citada a questão do pós-modernismo, né? E uma das características disso é tudo ser relativo. Então, se tudo é relativo, já não há mais transgressão. Cada um cria a sua própria lei e o resultado disso é que as pessoas então querem
anular o discurso de culpa. Verdade. E querem fugir disso. É uma imposição religiosa, é uma imposição cultural, etc. Cada um deve formar a sua própria lei, a sua própria verdade, né? Então, porém, a gente percebe um investimento impressionante na sociedade para tentar lidar com o problema da culpa. O que é gasto, por exemplo, com terapias? O que é gasto, por exemplo, com entretenimento para tentar aliviar os fracassos, a culpa que existe ali, mudar né? o foco. Que atormenta a consciência. E, ora, na perspectiva da palavra de Deus, a solução para isso é correr aos pés de Cristo. Deixa eu já emendar então com essa tua fala. E eu queria que o senhor continuasse, falasse um pouco mais sobre isso e que depois os demais pastores, de uma maneira rápida, para fecharmos esse bloco, que nosso tempo praticamente já acabou, dissessem sobre essa solução. Qual seria a solução de Deus, não somente para a culpa, mas a solução de Deus para o pecado como um todo. Pode continuar, pastor Só um Israel. pouquinho, pastor Israel, só para não perder a linha aqui do pensamento, o senhor falou essa questão de o homem quer anular a culpa. Mas fato é que, ainda que a sociedade seja imoral, o homem é um ser moral. A culpa está vindo da moral na sua concepção. E é somente em Cristo mesmo. Exatamente. Então, quando o anjo veio anunciar que o cumprimento da promessa do Messias estava acontecendo no nascimento do Salvador, ele disse que a missão do Salvador, de Jesus, né, é salvar o seu povo dos pecados deles. Então, exatamente essa é a grande boa nova do Evangelho, que nós temos um Redentor, que Deus não nos deixou entregues a nós mesmos, ao pecado, à culpa, mas que Ele enviou um mediador, um Redentor, para nos salvar de nós mesmos, dos nossos pecados. De tudo que é de mal em nós. Exatamente. Colossenses diz que o escrito de dívida, que Graças era contra nós e era a Deus. prejudicial, ele rasgou, ele encravou na sua cruz, não é? Então, ele morreu em nosso favor, em nosso lugar, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa é a grande maravilha da mensagem do Evangelho. Se eu quero resolver o meu dilema com relação à culpa, ao pecado, eu devo não fugir de Deus como fez Adão. Ele ouviu a voz de Deus e se escondeu, né? Na verdade, correr para Deus. Exatamente, nós devemos correr para Ele. O Evangelho de Mateus, temos salvação. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 11, ali a partir do versículo 28, tem aquele convite maravilhoso de Jesus para resolver a questão do pecado e da culpa. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz o que mais ali? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Pastor Ivo, falar alguma coisa sobre a solução de Deus para o pecado e a gente encerra o bloco? Puxa vida, solução, Gálatas diz que ele foi maldito por nós, em nosso lugar. A solução é a morte substitutiva Amém. do Cordeiro de Deus, né? Verdade. Aí está todo o anseio, o desejo do coração de Deus desde a eternidade, em Cristo, tirando-nos da culpa do pecado. Glória a Deus por Amém. isso. Vamos voltar daqui a pouco então com o pastor Alessandro, orando por cada um de nós, por você inclusive. Não saia daí, daqui a pouco voltamos com o programa Caminho da Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, um dia... quando... infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Diz que paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, encerrando, portanto, o nosso programa. Quero dar oportunidade tanto para o pastor Azael quanto para o pastor Ivo para mandarem alguns abraços e depois já partiremos para um momento de oração. Bem, privilégio poder participar, né? Obrigado pelo convite. Servir dessa maneira é maravilhoso. Contem com a gente. E mandar um abraço para minha esposa, Adriana, meu filhinho Azaf, e para a congregação presbiteriana de Sarandi, que nós amamos muito. Amém. Pastor Ivo? Da mesma forma, agradeço mais uma vez pelo convite. Quero mandar um grande abraço à minha querida esposa e à minha filha Hélia, meu filho Jonatas e a Fernanda, nossa nora. E para toda a igreja presbiteriana Vila Operária. Amém. Glória a Deus. Então, vamos, portanto, ficar com a oração do pastor Alessandro. Onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor, me leva. Amado Deus, tua palavra nos mostra que por muitas vezes nós temos nos distanciado do Senhor, pecando por palavras, pecando por pensamentos, pecando por ações e até mesmo pecando por omissões. Nós queremos dizer na tua presença, Senhor, que estamos arrependidos dos nossos pecados e queremos lhe pedir em nome de Jesus, perdoa-nos, Deus. Perdoa-nos, leva-nos sobre a cruz de Cristo cada um dos nossos pecados e nos abençoe. Sobre esse nosso telespectador que está nos assistindo hoje, derrame a paz dos céus, aquela paz que excede todo entendimento. Entre em cada lar, purificando, limpando, trazendo concórdia, amor e trazendo acima de tudo a salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado pelo nosso programa O Caminho da Vida. Guarda-nos, Deus, guarda cada um dos pastores e que o Teu Espírito Santo esteja sempre sobre nós, guiando-nos ao encontro com o Senhor. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo programa O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder.